Fala família do Under, beleza? Bola morta na área de novo, com mais uma entrevista, mais um bate-papo. Hoje com um ícone aqui do trade esportivo no Brasil, o Will Moura do Trading Puro. Fala aí, Will. E aí, pessoal, beleza? Obrigado pelo convite. Estamos aí. Tamo junto. Hoje aqui também com nós um convidado especial para participar desse bate-papo aí, menino Deni. Salve, pessoal. Antes de tudo, obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo, Will, ícone do trade esportivo aí no Brasil, e tamo junto, vambora. Junto com a gente também, de sempre, Brenão aí do Bola Morta. Tamo junto, Breno. Tamo aí, rapaziada, para mais uma entrevista aí com mais um cara muito fera no trade esportivo e com certeza vai nos agregar muito valor e agregar muito valor pra comunidade aí, beleza? Vamos pra cima. Ver se a gente consegue tirar muito conteúdo desse cara aí, né? Pra nossa evolução, pra evolução da galera aí. Ô Will, você pode começar contando pra galera aí como que deu início a sua trajetória no trade, como você conheceu o trade esportivo, como foi sua entrada, a sua porta de entrada no trade, o mercado que você começou trabalhando. Então, pessoal, eu comecei no ano de 2014. Como muita gente, eu estava bem satisfeito com o trabalho que eu tinha na época. Eu trabalhava na afiliada Rede Globo aqui da cidade. E sabe quando você chega no trabalho e você não se identifica com aquilo que você faz? Fala, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver com o que eu faço. E aquilo me incomodava demais, sabe? Eu não estava aceitando aquilo. Você faz aquilo todos os dias e você não se encontra naquilo que você faz, e aquilo começou a me incomodar demais. Eu comecei a tentar sair dali. Uhum. Eu estava no 7º período do curso de Direito. Até eu me formar tinha alguns anos e eu não estava disposto a esperar. O que aparecia na minha área, digamos assim, que era o Direito, não dava para pagar minhas contas, porque assim eu não tinha a opção de só estudar. Eu sou filho de professor, então vocês sabem, né? Uhum. Correria desde cedo. Difícil, é. Então eu comecei a pesquisar coisas. Como eu falei, na minha área não aparecia nada, o que aparecia era para ganhar muito pouco, não dava para pagar minhas contas, e eu ainda tinha que ajudar na faculdade, pagar a faculdade, enfim. Sim. Aí comecei a testar outras coisas, aí comecei a ver tudo, velho. Comecei a estudar a Ibovespa, comecei a estudar criptomoedas, tudo que você imaginar, eu estava buscando conhecimento. Até que um dia um amigo meu me ligou e disse, Will, tu tá no trabalho? Eu fiz, tô. Tem como eu ir? Eu quero falar contigo. Eu fiz, tem. Vem aqui, eu tô por aqui. Era hora do almoço. Aí ele foi lá e disse, cara, olha, ele sabia que eu gostava de pesquisar coisas, fontes de rendas. A gente sempre mantinha esse papo, sabe? De procurar outras fontes de renda. Aí ele disse, cara, eu encontrei uma coisa que é bem interessante, eu acho que tu vai gostar, tu que gosta de esporte, enfim. Aí me falou do lance de tirar dinheiro das casas, que na época era bem forte isso, esse assunto. Ele disse, cara, é o seguinte, tu conhece as apostas desportivas? Eu disse, cara, nada, não conheço nada disso aí. Ele é o seguinte, olha, tu faz explicou o lance de tirar dinheiro das casas. Sendo que quando ele me explicou o lance de tirar dinheiro das casas, ele me explicou bem detalhado como funcionava a Betfair. Uhum. Aí, quando ele me explicou isso, eu fui direto para meu computador, né, na sala de onde eu trabalhava. Eu trabalhava na tesouraria e na hora do almoço não tinha ninguém lá. E aquilo despertou uma curiosidade muito grande em mim. Não o lance de tirar dinheiro das casas, porque eu logo vi que não era sustentável. Eu queria algo assim que, de fato, a ideia era sair do meu trabalho que eu tinha antes e fazer outra coisa. Sim. Aí o lance da Betfair me chamou muita atenção, de apostar pessoas contra pessoas, enfim. E desde aquele dia que eu tive essa conversa com ele, que eu caminhei até a minha mesa do computador, não teve um dia em que eu não estudasse sobre trading, em que eu não fizesse trading. Dali em diante, o trading passou a fazer parte da minha vida. Caraca. Porta de entrada, qual mercado foi sua porta de entrada no trade? Cara, é o seguinte, Ou foi um pouquinho de cada mercado? Cara, é porque é importante explicar o cenário das apostas em 2014. Sim. Em 2014, nenhum desses caras que estão no YouTube estavam naquela época, entendeu? Então... Nem os tubarões aí, os maiores? Cara, não.
Tinha Não? um cara que falava sobre trading, só, desses que estão. Sim. Mas a grande maioria não estava. E o Paulo Rebelo, né? Também estava no YouTube. Então, assim, quando tu começava a pesquisar no YouTube sobre trade, vinha muita coisa, mas nada como é hoje, ensinando a usar o Geeks, a fazer trading como a gente faz. Até tu chegar a alguma coisa desse tipo, cara, era muito difícil. Então eu comecei a pesquisar e tudo, aí eu caí na academia, né? Porque não tinha outro caminho, só existia esse caminho. Tu pesquisava, logo tu caía na academia. E ali tu começava a ter noção de alguma coisa. Mas, então, como eu comecei fazendo apostas. Eu fiz uma conta na 365, embora a Betfair tivesse me chamado muita atenção, mas daí eu não sabia como é que aquilo funcionava. Uhum. Entendeu? Então, o natural foi que eu fizesse uma conta na Bet365 e ali eu desse meus primeiros passos, entendeu? Só teve um cara que eu conheci, não sei aonde, eu conheci ele em algum lugar, que ele fez, olha, cara, eu te dou 2 dicas. A primeira é faz tua conta em dólar, porque é mais fácil de tu vender quando tu começar a ganhar dinheiro. Pronto, e me deu outras dicas lá, mas enfim, eu comecei mesmo fazendo apostas na 365. Mas daí foi rápido até eu começar a ir para Betfair, aprender a usar o Geeks. Era bem engraçado que lá na Academia das Apostas, tu meio que, na época, tu ia cumprindo algumas etapas e ia abrindo novas, sei lá, ia abrindo curso para tu assistir, ia abrindo o Geeks, tu ganhava 15 dias a mais do Geeks, e eu fui fazendo aquilo tudo bem certinho, entendeu? Tinha que compartilhar eles, tinha que assistir todos os cursos, tinha que responder uns quiz, enfim, aí tu ia cumprindo aquelas etapas e ia abrindo novos cursos, novas aulas e novas ferramentas, e ali tu ia se desenrolando. Pegando o norte, né? Uhum. Nossa. Tem alguma questão aí, Dani, pro Will? Eu tenho uma tonelada, eu tenho umas 45 aqui. Então, para ficar mais claro para quem tá chegando agora e não tá entendendo muito, e eu acho que é até um pouco natural, você começou então meio com viés de apostador, que eu acho que é o que a maioria das pessoas começam, né? Não entendendo muito o que é o trade esportivo, ainda mais pelo fato de não ter material, e você acabar apostando e depois, com o decorrer do tempo, você entendendo que é diferente uma aposta do trade em si. Foi mais ou menos isso, Will? Cara, foi, mas assim, é importante deixar claro que eu não permaneci muito tempo ali. Quando eu falo, eu comecei na 365, foi o primeiro passo que eu dei. Mas Sim. um mês depois eu já estava na Betfair, entendeu? Porque foi muito rápido, foi muito intenso no começo para mim. Porque como eu falei, eu queria dar um jeito na minha vida e tinha que ser rápido. Rápido. Então, se eu encontrei um caminho para trilhar, então eu não estava caminhando, eu estava correndo, entendeu? Então, eu fiz logo a conta na 365, depois eu entrei de cabeça lá nos fóruns da Academia das Apostas e fiz amizade, e já fui para Betfair, já comecei a usar o Geekstore, enfim. Mas é lógico que o primeiro passo foi fazer uma conta numa casa de aposta. Mas, assim, depois de um mês eu já estava usando o Geeks e já estava na Betfair já. E em relação à consistência daí, você demorou muito tempo, às vezes, pra ter a consistência? Ficou muito tempo batendo cabeça ali? Como é que foi? Porque você tá falando que se cercou ali de pessoas que às vezes entendiam mais, né? Que você falou que foi pra Betfair e demorou algum tempo ali pra você conseguir ser consistente no mercado, achar realmente o mercado que te dava dinheiro? Cara, eu costumo falar isso e algumas pessoas às vezes até desconfiam, né? Mas é importante dizer o seguinte: o mercado em 2014 não era o mercado de hoje. Se eu soubesse o que eu sei hoje em 2014, eu já estava andando de helicóptero. Então, assim, é um mercado totalmente diferente. Eu arrisco dizer que era muito mais fácil ganhar dinheiro em 2014 do que hoje. Eu arrisco não, é assim, tá na cara. Era muito mais fácil ganhar dinheiro em 2014 do que hoje. Uhum. Não é que seja difícil ganhar dinheiro na Betfair hoje. É que na época o mercado não era tão profissional como era hoje. Mas se tu pegar, por exemplo, eu quero deixar isso claro também.
Se tu pegar os traders que faziam trade em 2014 e os que fazem hoje eles ganham mais do que em 2014. Sim, Eu não sei se vocês pegaram isso aí, sim. entendeu? Porque, enfim, Traz 2014, experiência também, né? Eles trazem, além o de tempo, vir evoluindo com o mercado, eles trazem a bagagem do passado também. exatamente, a vivência no trade ela é muito forte, entendeu? Ela assim interfere diretamente nos seus resultados que você tem. Então, embora em 2014 fosse muito mais fácil, mas tipo, hoje a gente faz mais grana do que em 2014. Eu, por exemplo, estava começando, entendeu? Mas mesmo a galera que já fazia trade naquela época, é meio que linear a evolução no trade. Mas vamos lá. Em 2014 era muito mais fácil de fazer trade. Como eu falei, quando eu comecei a trilhar o caminho do trade, eu não comecei caminhando, eu comecei logo nas passadas largas, entendeu? Eu queria logo aprender isso aqui. E meio que demorou exatamente uns 6 meses para eu, assim, não foi chegar à consistência. Com 6 meses eu já tinha largado tudo, entendeu? Caraca. Eu Chegou com o pé na porta. tinha que ser, velho. Porque eu queria muito. Quando eu bati o olho no trade a primeira vez, eu disse, cara, o difícil não foi, assim, eu digamos que assim, a maior dificuldade para mim não foi aprender a fazer o trade. Eu queria primeiro saber se era possível viver daquilo, porque tu não tinha um norte, digamos assim. Alguém vem e fala que existe um mercado das apostas, tu vê uma ou outra pessoa que nem daqui é da Europa, falando que vive disso, e tu aqui, em João Pessoa, na Paraíba, não sabe se o negócio é possível, entendeu? Eu trilhava um caminho que era do direito, eu sabia onde é que eu ia chegar ali. Nas apostas não, meu irmão, não sabia onde terminava aquele caminho. Eu só queria muito percorrer ele, porque quando eu bati os olhos naquilo ali, eu vi que tinha tudo a ver comigo. Então, na época, eu fazia o seguinte: eu trabalhava, né, de manhã, de noite eu chegava e fazia trading. A minha faculdade, na época, eu tive um problema lá que a gente teve que passar 6 meses sem ter aula, porque ia mudar de prédio, enfim. E casou certinho com a época em que eu conheci o trading. Eu disse, cara, não, todos os dias eu vou trabalhar, de noite eu chego em casa e faço trading. E finais de semana era de 8 da manhã a 10 da noite. Então, passados 6 meses, eu cheguei à conclusão que era mais futuro eu seguir o caminho do trade e largar o que eu fazia antes. Boa, boa. Boa. Essa questão para quem não sabe, galera, o Will também produz conteúdo aí. Essa questão de produzir conteúdo, você acha que te ajudou a evoluir no trade? Cara, sempre ajuda, né? Quando tu tenta ensinar alguma coisa que tu faz para alguém, tu acaba pensando coisas que tu não ia pensar antes. Entendeu? Quando tu começa a explicar o que tu faz, tu abre mais a tua mente. Mas o lance do trade puro foi só por causa de uma coisa. Quando eu comecei, foi um turbilhão de informação na minha cabeça. Então, e na época todo mundo tinha mais o viés de apostador. Traders era um ou outro. Trader era um ou outro. Então, tu meio que ficava perdido ali. Então eu cheguei à conclusão que se eu me isolasse e focasse só nas minhas experiências que eu estava tendo como trade, talvez fosse mais eficaz do que eu estar me misturando, digamos assim, com pessoas que não estavam na mesma caminhada que eu. E isso eu fiz na época. Perfeito. Na época que eu fiz isso, eu meio que fiquei off totalmente. Eu todos os dias acordava, sentava no computador, trabalhava, sei lá, 10 horas por dia, desligava meu computador, eu não falava com ninguém sobre trade, não falava nada, e isso era a minha vida durante muito tempo. Sim. Aí, como tudo na vida, tem seus benefícios e tem as suas dificuldades, entendeu? Aquilo meio que me travou. Eu passei a começar a ter necessidade de ter amigos que faziam a mesma coisa que eu, e até para minha evolução também, entendeu? As coisas estavam só ali na minha cabeça, eu queria compartilhar até o que eu estava fazendo, tudo, e foi aí onde veio a ideia do trade puro. Eu comecei a gravar os meus vídeos e postar no YouTube, e aquilo começou a chamar a atenção de algumas pessoas, e os amigos que eu tenho até hoje, que são os que trabalham
que trabalham comigo eu fiz através desse canal. Boa. Top demais. Show de bola. É interessante, né? Eu antes de fazer a pergunta, queria falar uma coisa para quem tá vendo ou quem tá ouvindo. O segredo, ele tá contando aqui, galera, para quem estiver vendo e quem estiver ouvindo, o segredo do trade, né? Que todo mundo fala, tem uma fórmula mágica? Tem, velho. Isso que ele tá contando é o relato de uma fórmula mágica. É dedicação, trabalho, dedicação e foco. Bem legal a sua história, Will. E diante disso, eu queria te perguntar, falar um pouquinho mais especificamente de mercados, né? Hoje, qual que é o seu mercado principal? Se você trabalha vários mercados, como é que é? Conta um pouquinho pra gente. O que você faz hoje? Qual que é... E assim, parece que você vive disso exclusivamente, né? Fala um pouquinho dessa questão de viver disso e mercados, né? O que você é mais lucrativo, o que você gosta mais de fazer, enfim. Então, como eu falei, desde 2014 foi quando eu conheci o trade. Depois de 6 meses, o trade passou a ser minha única fonte de renda. E desde então, entendeu? Não tem outra fonte de renda. Eu costumo dizer aos meus amigos que se eu não fizer trade, eu passo fome. Porque não tem de onde tirar mais dinheiro. Vem do trade, tudo. Então, é isso. Eu trabalho da mesma forma que eu trabalho há um bom tempo atrás. É meio que fazendo a mesma coisa. Sendo que o mercado vai se modificando, eu vou modificando junto com ele, mas o princípio é sempre o mesmo, entendeu? Eu trabalho buscando os gols no mercado do match odds. É assim que eu trabalho. Você trabalha majoritariamente no mercado de gols. Isso. Pô, legal. Uma coisa que eu até queria comentar é que assim, até veio um pouquinho do que o Will falou agora há pouco, que é a relação por exemplo, as pessoas, né, quando vê o trade, né? Hoje, se você chegar a qualquer pessoa que vê o trade, ela quer dinheiro rápido, quer dinheiro fácil. Só que o que aconteceu? O Will falou, cara, é isso, eu vou estudar. E depois de 6 meses ele já sabia muita coisa ali e já virou consistente basicamente em 6 meses. Mas por quê? Porque igual o Danny falou, trabalhou muito, teve a fórmula mágica do trabalho duro. Às vezes as pessoas chegam aqui no trade e querem o dinheiro rápido, mas não querem pagar o preço, não querem trabalhar, né? O tanto que tem que trabalhar, o estudo que tem que ter em cima disso. Então acho que às vezes as pessoas falam, mas ele em 6 meses conseguiu, né? Porque ele trabalhou muito duro, igual ele falou, 10 horas por dia, trabalhava ali com trade. Então acho que é isso que realmente vai fazer a diferença, né? Pra você se tornar consistente, pra você realmente ter vida longa aqui, né? Então acho que é interessante comentar sobre. E isso aí também, galera, tipo assim, é uma exceção, né, Will? Você é uma das exceções que tem no trade, é lógico que tem outras. Nesse pouco tempo você conseguiu extrair valor, extrair dinheiro e a consistência do trade, né? Não é qualquer um que vai chegar aqui e ter a mesma trajetória que você, né? Cara, cada um tem sua história, entendeu? Mas tudo vai muito do você querer. Tudo na minha vida até hoje eu não sei fazer nada pela metade. Ou eu faço ou eu não faço. E com o trade foi assim também. Para estar no trade tinha muita coisa que eu fazia também antes, que eu larguei tudo para fazer só o trade. Então é uma decisão que tu tem que tomar. Eu queria pegar esse assunto que a gente está falando aqui para ver um assunto em mente aqui. Tinha um cara que eu conheci ele que ele sempre tava resmungando, sabe? Sempre tava, cara, não sei porque não dá certo pra mim. A gente conhece alguns. Pois é, ele não sei porque dá certo pra mim, não sei. Às vezes eu acho que eu erro nisso, erro naquilo, também não tenho apoio da família e não sei o quê. Aí falou o seguinte: às vezes eu acho que eu deveria ter alguém que me orientasse ou alguém com que eu trabalhasse. Talvez está faltando isso para eu engrenar. Aí eu até que concordei com o que ele falou, entendeu? Porque você trabalhar com as pessoas que são mais experientes do que vocês, eu acho que é a melhor coisa que você possa fazer para. Encurta bastante, né, o Como eu caminho. gostava dele, assim, ele era um cara bacana. Aí eu disse, cara, pois eu vou te levar para trabalhar comigo. Na época trabalhava eu e outro amigo, só nós dois. Aí eu disse, eu vou te levar para trabalhar comigo para ver se tu engrena, como tu falou, né? Ele, pô, cara, valeu isso e aquilo. Aí eu falei pro meu amigo, o Thiago, português. Eu falei, ó, Thiago, vai vir um amigo meu trabalhar com a gente aí. Ele, beleza e tal.
Chegou no primeiro dia, nada do cara aparecer no TS. No segundo dia, nada do cara aparecer no TS. Quando foi no terceiro dia, o Thiago fez: ô Will, aquele teu amigo lá não vai aparecer não? Eu disse: cara, é mesmo? Eu falei que ele ia aparecer, pronto. Uma semana o cara não apareceu lá no TS, eu fui, mudei a senha, pronto. Continuei trabalhando, esqueci dele. Com 8 dias ele me pergunta: ô Will, tentei entrar lá no TS e não consegui. Eu disse: cara, faz quantos dias que eu te passei o TS? Ele: cara, é porque eu tinha que levar o cachorro no pet shop, isso e aquilo. Eu falei: cara, ó, tu não vem mais falar choradeira pra mim pro teu lado, tu não consegue ganhar dinheiro no trade esportivo, porque o trade nunca foi uma prioridade pra tu. Então tu não vai ganhar dinheiro com isso aqui nem tão cedo. E outra, não quero mais tu lá no TS, não. Cara, às vezes alguém tem que falar a verdade, tem que ouvir, pô. Nossa. Às vezes só atrasa o lado. Mas tá cheio de gente assim, né, Will? Não são poucos, assim. Tanto que é uma grande minoria, né? É redundante, é estranho falar isso, mas é uma grande minoria só que ganha dinheiro aqui. Porque a maior parcela não ganha, eu acho que justamente por essas questões, né? De falta de foco, falta de prioridade e tal. Dedicação. É isso. Eu queria fazer uma pergunta, Will, para você. Agora trazer um pouquinho o nosso papo pro lado emocional. Eu sou um cara que fala muito da parte emocional no nosso mercado, que é o Under, e eu queria ver contigo esse lado, como você trabalha isso no mercado do Over, e como você, porque assim, você contou uma história aqui, cara, que é de superação, porque você largar tudo para ir pro trade esportivo, uma renda muito variável, né? Não é que ela é um pouquinho variável, ela é muito variável, e você largar tudo, e aí você falou que trabalhou bastante tempo sozinho, que você precisava focar, e a gente até defende bastante você buscar grupos de trabalho focado no mesmo mercado que você, todo mundo na mesma página, remando para o mesmo lugar, e você traz uma história um pouco diferente. Fala pra gente como que você trabalha essa questão emocional, se isso te trouxe muito peso, ter ficado sozinho, ter focado e ido pra cima sozinho. Hoje em dia, como é que é isso? Se já é super tranquilo. Fala pra gente entender como você trabalha e de repente até dar algum conselho pra quem tá chegando agora e atua no seu mercado e tal. Cara, o fato de ter trabalhado sozinho, hoje, sinceramente, eu não sei se ajudou ou atrapalhou. Isso eu não sei te dizer. Sinceramente. O lado da questão emocional assim, é o seguinte. Quando eu decidi largar tudo, digamos assim, logicamente eu já ganhava algum dinheiro com isso, o suficiente para me manter, digamos assim, sobreviver. Sendo que eu não contava com o lance emocional, entendeu? Porque quando eu trabalhava lá na empresa que eu trabalhava, se desse alguma coisa errada no trade, eu tinha de me segurar. Quando eu parti para o trade, eu não pensei nesse lance da questão emocional. E, logicamente, foi o que aconteceu, entendeu? Eu comecei a fazer jogos que eu não estava habituado a fazer, como, por exemplo, Turco. Eu disse: não, agora eu vou viver só disso. Onde é que começa a brincadeira? É 1 hora da tarde, campeonato turco, então vamos lá. Então, eu não estava habituado com certos campeonatos, eu fazia mais campeonatos sul-americanos. E, cara, logicamente eu já estava esperando que isso acontecesse, eu comecei a tropeçar naquele caminho que eu tinha escolhido para seguir. Mas daí eu estava muito convicto, entendeu? Eu sou um cara que eu aguento levar porrada, entendeu? Eu não tenho problema em apanhar. E eu levei algumas porradas. Mas daí eu continuei a trabalhar. E é o seguinte, hoje eu carrego vícios que eu tenho desde aquela época. E eu acredito que esse é um dos maiores barreiras que eu encontro para evoluir hoje no trade esportivo. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu, na época, eu morava com minha mãe. Eu sempre tive que ajudar em casa para
Deixa eu só fazer uma observação. Tá vindo um chiado aqui pra mim. É do Marquito. É meu? Deixa eu mutar aqui enquanto ele fala. Multa enquanto você não tá falando. Aí. Vamos lá, agora ficou bom. Ninguém quer ouvir sua voz, não. Vamos lá. Na época, eu morava com minha mãe. E nós dividíamos as contas dentro de casa, digamos assim. Sim. E eu sabia que a partir dali, os meus rendimentos iam ter que vir do trading. Então, o meu trading foi todo moldado para eu sempre ter dinheiro disponível para eu arcar com minhas obrigações, digamos assim. E assim eu fiz, entendeu? E assim eu moldei toda a minha forma de trabalho para que eu não oscilasse tanto durante o mês e que chegasse no final do mês eu tivesse alguma grana para honrar com minhas obrigações, digamos assim. E foi assim que as coisas aconteceram. E eu lembro que eu acho que no quarto mês, eu já estava no quarto mês que vivia só do trading, não é o quarto mês de trading, é o quarto mês que eu vivia só do trading. E as coisas começaram a acontecer, sei lá, como eu não esperava. E eu, cara, velho, esse mês aqui vai ser complicado para pagar minhas contas, porque a linguagem era essa, não tem como eu dizer que era diferente, porque não era exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu tomei uma decisão que foi difícil, e eu sabia que ia ser difícil dali em diante, e eu estava disposto a pagar o preço. Quando chegou lá no dia 25 do mês, dia 26, eu comecei a ver, cara, qual é a conta que dá para ficar pro mês que vem. Eu acho que a internet não pode, né? Porque a internet... Cara, né, deixa eu ver aqui. E, cara, assim, Deus nunca me abandonou, entendeu? Ele sempre esteve ali comigo em todas as decisões que eu tomei na minha vida até hoje. E tô eu lá fazendo o jogo, eu acho que no último dia do mês já tinha escolhido até a conta que eu não ia pagar. Tô lá fazendo São Paulo e outro time qualquer. E o último jogo do dia. Eu olhando pro jogo disse, meu Deus, véio, me dá uma luz para ver se eu consigo pagar essas contas. O São Paulo marca um gol, o mercado fica aberto e eu consigo varrer as stakes que estavam lá dormindo a 7. 7, 6, 5, 5,5. Eita. Eu varri. Nossa. Então, assim, velho, Pegou e falou, obrigado, senhor. Cara, peguei e disse, cara, agora é comigo. Deu pra dar uma folgada, além de dar pra pagar as contas que eu tava bem apertado aquele mês, deu pra dar assim uma folgada e tipo, daqui pra frente é comigo que eu acho que agora... Porque era um mercado diferente. Se tu faz isso hoje, tu já fica preocupado como é que tua conta vai acordar no outro dia, se tu vai estar Cara, naquela época não, tu fazia isso e podia gastar o dinheiro que já era teu, entendeu? Sim. Então, aconteceu isso deu uma moral, digamos assim, para que eu continuasse. Cara, e daí em diante, eu nunca mais tive problema com dinheiro, digamos assim. E com o emocional, né? Porque as duas coisas estão ligadas. O dinheiro emocional. Às vezes eu falo hoje, uma vez eu estava trabalhando, aí eu trabalho com uma banca de 5K. O que passar disso eu saco, vendo e é assim. E um dia eu estava trabalhando com uma galera que me chamou para trabalhar com ele. Passa lá um dia no TS para trabalhar com a gente. Eu fui lá. Aí mandei um print lá com 2.800 no mercado. Aí o cara pegou e disse, cara, como é que tua banca é de 5K e tu bota 2.800 no mercado? Tipo, isso é normal pra mim hoje em dia, tá ligado? É assim, muita coisa já aconteceu pra que eu tivesse calejado ao ponto de fazer esse tipo de coisa e achar normal. Essa coisa de porcentagem de banca que você é obrigado ou é o certo, né, por causa da gestão de trabalhar 2%, 5%. Isso aí eu acho que é mais para quem está iniciando no mercado, né? Para quem está aprendendo, para não correr o risco de quebrar a banca tão cedo assim. E pelo que você falou, você não chegou a quebrar nenhuma banca, né, Will? Quebrei. Quebrou? E essa história é bem interessante, eu queria contar ela para vocês. Sim. Quando eu comecei no trade, eu estava
prestes a ser um advogado. Então a minha família estava esperando que dali saísse um advogado, não um apostador. E assim é com meus amigos também, sabe? Eu sempre fui um cara assim muito correto. Então assim, meus amigos, eu não tenho amigo pirado, tá? Eu tenho amigo que é bombeiro, advogado, policial. E logicamente, quando eu fui falar para os meus amigos o que é que eu ia fazer, o que vinha deles era, cara, tu tá estudando para ser um advogado, tu vai se meter com aposta, tu nunca ouviu história de gente que perdeu tudo com aposta e tu vai se envolver com isso. Logo tu esperava isso de outra pessoa, não de tu. E disse, porra, velho, é mesmo, será que eu tô fazendo alguma merda ou é isso mesmo? E eu fiz, cara, quando alguém que tu sabe que gosta de tu te dá um conselho, o mínimo que tu tem que fazer é ouvir aquele conselho e refletir sobre ele. E foi isso que eu fiz. Eu disse, cara, talvez essa galera deve ter alguma razão no que eles estão dizendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dinheiro que não está me fazendo falta, vou botar nisso, e se eu perder esse dinheiro, eu não vou querer mais saber de aposta. E foi o que eu fiz. Eu coloquei lá uma banca de $100, $100 e dividi em 4 de 25. Foi exatamente isso que eu fiz. Aí coloquei a primeira banca, perdi de 25, né? Dividi em 4 de 25. Assim, a minha preocupação era se manter cada vez maior tempo no jogo ali. Que eu entendi que eu tinha que sobreviver naquilo ali o máximo de tempo até aprender como aquilo funcionava. Por isso eu tentei prolongar ao máximo isso aí. E coloquei a primeira, perdi, coloquei a segunda, perdi, a terceira e a quarta foi a que demorou mais, mas acabei perdendo também. Aí quando eu perdi, eu sou muito sincero comigo mesmo. Se eu prometi para mim mesmo que eu não ia colocar mais dinheiro naquilo, eu de fato não estava mais disposto a colocar dinheiro naquilo. Mas eu lembro de ter perdido essa última banca de 25 no domingo. No domingo eu perdi ela e quando chegou na segunda-feira, o natural era que eu chegasse do trabalho e fosse fazer trade como eu vinha fazendo há mais de um mês atrás. Entendeu? Eu já estava na minha rotina aquilo. Chegar do trabalho, sentar no computador e fazer trading. Sendo que naquela segunda-feira eu não tinha mais banca para fazer trade. Aí eu olhei para o computador, naquele momento eu tinha duas opções. Ou eu pegava minha moto, ia dar rolê com meus amigos, que eu gosto muito de moto, quem me conhece mais sabe que eu sou louco por moto. Ou sentava no computador e, sei lá, ia estudar, ia fazer no modo treino. E naquele momento eu lembro de ter sentido uma coisa assim de, porra, cara, tu quer tanto isso, velho? Tu quer tanto, por que tu vai desistir? Porque era meio que naquele momento que eu ia desistir ou não. Cara, por que tu vai desistir se tu quer tanto isso? Abre o negócio no modo treino, velho, e vai testando as coisas, sei lá, vai que Deus te dá outro direcionamento aí. E foi assim que eu fiz por 2 semanas. Eu chegava todo dia do trabalho, abri o Geekstore no modo treino, e diferente do que eu fazia antes, porque parece que quando tu tá com dinheiro, tu tá movido por uma ganância, alguma coisa que tu não para pra pensar, tu só vai no automático fazendo as coisas. Sendo que ali eu não tinha mais dinheiro, então eu passei a pensar mais no que eu tava fazendo. Então eu peguei um caderninho e passei a anotar tudo que eu tava fazendo. E no modo treino, e fazendo. E isso eu fiz na segunda, na terça, na quarta. O final de semana inteiro fiz a mesma coisa. E fui fazendo. Cara, eu não sei até quando eu vou, mas eu vou fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Lembra do amigo que me ensinou que me ensinou não, que me falou sobre o trade, do lance lá das casas e tal? Sim. Ele é bem meu amigo. Ele chegou pra mim e fez: E aí, Will, como é que tu tá se saindo lá com o lance das apostas? Eu lembro de tu ter ficado bem entusiasmado. E aí, tá ganhando dinheiro? Aí eu contei para ele a minha história até esse momento, que eu tô contando para vocês aqui agora. Cara, expliquei tudo. Aí ele disse, mas e aí, tu não vai colocar outra banca lá pra tu, pra tu apostar? Tu vai ficar pra vida toda no modo treino? Eu disse, cara, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia colocar e eu não vou colocar não. Deixa eu assim que tá dando certo, né? Pelo menos eu tô perdendo dinheiro. Aí ele disse, não, cara, não é assim não. Vamos fazer o seguinte, ele já estava bem habituado com o lance de tirar dinheiro das casas, entendeu? Ele disse, olha, faz uma conta lá na Rivalo, que eu vou tirar dinheiro dela e a metade eu te dou. Aí foi o que eu fiz, né? Na mesma hora cara, vou lá e fiz a conta, mandei para ele tirou dinheiro e mandou lá a minha parte, deu $200. Eu disse, pô,
Pô, quando eu peguei naqueles $200, eu disse, cara, ó, isso aqui é a minha última chance que eu tenho com esse negócio, eu não posso perder esse dinheiro. Vamos lá, aí eu já estava mais situado na coisa, já sabia como eu já tinha assim, eu sentido o gosto amargo de quebrar uma banca. Não queria passar por aquilo novamente. Quando aí assim, cara, da mesma coisa que acontece coisas muito boas comigo, do outro lado acontece coisas bizarras. Assim que eu peguei naquele $200, eu selecionei lá stake de 50. Eu tinha um mouse que eu gostava muito de jogar CS com ele. Assim que eu coloquei é um mouse bem antigo que meu pai tinha enviado para mim quando ele morava nos Estados Unidos. Ele era muito bom para jogar CS. Logicamente ele ficou velho e eu tinha um apego por aquele mouse e continuei usando ele. Na hora que eu passei com o mouse pela Ladder, com aqueles $200 que eu tinha acabado de receber, que era a minha última tacada no trade esportivo, ele clicou numa odd de 25 back com stake de $50. Então, assim, nem como eu salvar daqueles $50, eu já perdi 5 lá de cara. E o cara, meu Deus, tem coisa que só acontece comigo, cara. Enfim, dos 200 que eu tinha, ficaram 155. Eu disse, cara, ó, com esse 155 eu vou fazer minha história aqui no trade. E assim foi. Daquele 155 virou 1.000, virou 2.000. E com esse 155 eu posso dizer que eu mudei a história da minha vida, né? Daquele momento até Boa. hoje. Top demais. Top demais. Grande história, mano. Que história, hein? Muito show. E você dentro do mercado, eu voltando agora pro lado de mercado, você dá mais valor para leitura de mercado ou para leitura de jogo? Eu vi uma entrevista sua com o Pedro, né? O Pedro Sexto. Achei muito interessante ele falando o que ele acha disso. E você, o que você acha? Cara, isso é um dilema, né? Não só na entrevista que eu fiz com o Pedro, mas naquele evento do SBX que teve, que grandes traders participaram lá, teve esse questionamento também. Cara, o que eu penso hoje, algum tempo atrás eu daria uma resposta diferente, mas hoje a resposta que eu dou é a seguinte: o que faz o mercado movimentar é o jogo. Então uma coisa está totalmente ligada com outra, entendeu? Eu, particularmente, eu tenho um defeito, que é um dos maiores defeitos que eu tenho como trade, que é o seguinte. Cara, eu preciso explicar isso aqui para vocês. Eu venho de uma época em que a gente fazia trade sem olhar o jogo. Tu tem noção que é isso? Para pensar. Tu fazer trade sem saber o que tá passando no jogo. Porque, cara, não tinha de onde tu assistir os jogos. Tinha com delay de 10 segundos, 9, 8 segundos. Que era mesmo que tu não tá assistindo. Então a gente ouvia o jogo. A gente fazia o jogo pela rádio, pelo radar da William Hill. Então, quando tu vem de uma época em que tu não assiste o jogo, tu tem que fazer o jogo olhando para um radar ou ouvindo o que o cara da rádio tá falando. Muitas vezes ele tá falando até uma propaganda lá na hora do gol. Então só tem um lugar para tu olhar, que é o mercado. Entendeu? Então, eu trabalhei durante muito tempo assim. Quando eu falo muito, é muito tempo mesmo. Negócio de 3 anos. Trabalhando, olhando pro radar da William Hill e ouvindo o jogo. Quando chegou o serviço de stream, o primeiro, que era low delay, aquele chegou, custava, se eu não me engano, 165 euros. Nossa. Quando aquilo chegou, eu disse, cara, velho, é mesmo que dá olhos a um cego. Entendeu? Imagina, tu não via Você falou, agora eu fico milionário. Não, e quando chegou aquilo ali, eu disse, não, eu tenho que pagar. Era caro, mas não tinha outra opção. Tem que pagar. E assim, quando chegou aquilo ali, eu posso dizer que os resultados meio que deram uma turbinada. Entendeu? Porque não fazia sentido. Muitas vezes eu pegava um gol e só ia ver o gol que eu peguei no Fantástico. Porque eu disse, eita, eu peguei esse gol. Alguém, eu quero que gol feio da porra! Porque tu não viu o gol. Então, como é que eu trabalhei durante vários anos fazendo isso dessa forma para virar a chave, para passar a assistir o jogo? Até hoje eu luto com isso, porque eu trabalho com meus amigos do Discord hoje.
Muitos deles já são dessa nova geração. Às vezes eu tô trabalhando com ele e pergunto coisas como: eita, foi canto? Os caras, claro que foi, porra, tu tá cego? Porque eu tô olhando pro mercado, meu irmão. Eu não tô olhando pro jogo, porque faz parte da minha natureza. Tá sempre olhando. Agora pergunta o que aconteceu no mercado, eu sei de tudo. Eita, foram lá 2 e pouco. Olha, varreiro, ali pode perguntar que eu vi tudo. Mas no jogo, muitas vezes, eu deixo passar algumas coisas, porque eu venho dessa turma que fazia trade dessa forma. Agora, é correto isso? Eu acho que não. Eu acho que é correto tu ter mais atenção ao jogo, porque é o jogo que dita o mercado, não é o contrário. Se tem lá um Flamengo e Chapecoense, se o Flamengo começar massacrando, a odd tá 1,50, ela vai para 1,30. O mercado não vai por acaso, ele vai porque o jogo tá dizendo que é aquilo. Então, cara, eu acho que, sei lá, 50-50 tu deveria dividir tuas atenções, mas hoje eu sou um cara que eu treino e tento mais observar o jogo do que o mercado, porque por causa disso tudo que eu falei pra vocês. Eu venho de uma época que a Boa. gente observava só o mercado e fazia trade baseado naquilo ali. Boa. Sim, sim. Will, falando um pouquinho sobre a questão. Você falou que trabalha match odds e trabalha também o mercado de gols, né? Cara, eu faço match odds e eu faço muito pouco under, entendeu? Mas é pouquíssimo, cara. Tipo, eu só vou para o under quando eu não tenho mais o que fazer no match odds. Eu compartilho da ideia que é o seguinte: se tu entende o princípio do trade, tu consegue fazer qualquer coisa. Digamos assim, não qualquer coisa, porque, por exemplo, eu não consigo fazer cavalos, por exemplo. Mas, digamos, tu consegue fazer muita coisa se tu conhece o princípio da coisa. Por exemplo, eu vou te dar uma explicação. Na época que teve as Olimpíadas no Brasil, nós só trabalhávamos assistindo jogos pela TV. Aliás, deixa eu fazer uma observação sobre o que a gente conversou agora há pouco. A gente fazia jogo pela TV analógica também, entendeu? Então, nós escolhemos o jogo seguinte, era o que ia passar na Globo. Podia estar dando o melhor jogo. Se o jogo que fosse passar na Globo tivesse com odd de 1,20, era ele que a gente ia ter que fazer. Porque ali era o que tinha mais aproximado de um feed que a gente tem hoje. Uhum. Então, eu me lembro que tipo eu marcava qualquer coisa, mas se caísse alguma coisa que fosse no horário do jogo da Globo, meu irmão, eu não perdia por nada, porque era ali que tava as oportunidades, porque, como eu falei, era onde tinha o menor delay. Aí, partindo desse princípio, eu pensei, pô, vai acontecer as Olimpíadas, e a Globo vai transmitir isso tudo. Então eu vou tentar fazer essas coisas que vão vir por aí, né? Cara, eu lembro de nunca ter assistido uma partida de vôlei completa. Eu fiz praticamente todas as partidas de vôlei possível e saí no lucro na maioria delas. Sem nunca ter feito vôlei na minha vida. Vôlei, velho. Que Entendeu? top. Caralho. Então, aí pronto. Aí partindo desse mesmo princípio, eu comecei a fazer Fórmula 1, enfim. E partindo do mesmo princípio, eu faço under. Entendeu? Quando eu não tenho o que fazer no match odds, eu não vou ficar cruzado, os braços cruzados na frente do computador. Eu vou para under. Mas se perguntar, Will, quanto do under compõe o teu resultado mensal? Cara, muito pouco, sei lá, eu acho que nem 10%. E o valor de stake também você diminui bastante pra trabalhar o Cara, não diminua, eu tenho esse defeito Não? também. Entendeu? Eu acho que a minha maior qualidade é reconhecer os meus defeitos. Entendeu? Por exemplo, ontem fazendo o jogo do Náutico, quando eu vi, eu tava com KAI 300 naquilo, não dava para trabalhar nem com 500, quem dirá com KAI 300. Nossa, Logicamente, né? para fechar isso, sempre tu tem que sangrar. E esse é um dos meus defeitos, entendeu? Eu não sei descer a mão para trabalhar no campeonato que tem menos liquidez. Ah, se tiver pouquíssima liquidez, daí eu não faço, porque eu não sei apertar lá e tirar a Você lembra qual que foi o seu resultado nesse jogo? do Náutico. É. Sei lá, eu acho que eu fiz uns $25. Praticamente saí no 0 a 0. Eu cheguei a perder $60, depois cheguei a ganhar 55 e terminei com 20 e pouco. Você tava com um KAI 300 de dólar? Uhum. Sangue de Jesus tem poder. Assim, era um. Eu deixo marcado o stake de 500.
Assim, é aquilo é o que está marcado. Às vezes eu posso estar com menos, porque às vezes não consigo colocar tudo, e às vezes eu tô com mais, porque me varreram, entendeu? Uhum. Então, e outras vezes eu cliquei porque eu queria entrar pelo menos com uma e acabou entrando com três. E daí tu vai meio que... Sem querer, né? É. A gente também faz umas coisas sem querer, às vezes. Aí às vezes tu tem que fechar aquilo, né? E pra Ô. fechar isso é onde tu se complica no jogo. E você, dentro do mercado, o seu perfil, você se considera mais agressivo, mais conservador? Como é que é? Pô, depois do que ele falou agora, Cara, não, talvez eu passe por ter falado isso, eu passe essa ideia de ser um cara agressivo, mas eu não sou não. E muito pelo que eu falei pra vocês há um tempo atrás, porque eu tinha que tirar do trade o meu ganha-pão, digamos assim. Então isso fez com que eu não fosse um cara, digamos assim, agressivo. Quando eu comecei a compartilhar conteúdo, eu disse, cara, eu vou fazer um Instagram pra mim. Aí fiz o Instagram e coloquei lá uma caixa de perguntas, o cara perguntou como é que eu fechava meus meses em red, em green, não sei o quê. Aí eu respondi lá que há mais de 5 anos que eu não fechava um mês no red. Cara, eu recebi uma avalanche de crítica. De hate, O é. cara, um mais um, não sei o que, mentiroso. O cara, um amigo meu, Will, eu tô lá num grupo do WhatsApp que os caras estão te chamando de mentiroso lá. Tu foi dizer aquilo lá das stakes. Eu disse, cara, velho, como é que eu vou provar pra esses caras que eu não tô mentindo? Fiz, cara, já sei. Por um acaso, tem muita gente que me segue que são traders de verdade. É tipo, muitos são meus amigos, muitos se identificam com o que eu faço. E é turma assim, cara bom. Entendeu? Eu disse que já sei. Vou chamar meus amigos pra. Eu disse, coloquei lá. Aí o cara, já faz 4 anos que eu não fecho um mês no Red, e outro, faz tanto, e tudo gente que eu sabia que era do trade, porque é gente que eu conheço há mais de 4 anos. Até o Pedro mesmo falou que não fechava um mês no Red e fazia mais de anos. Então, assim, é uma prova que eu não estava mentindo. Eu respondi lá também, eu respondi na Pois época pronto, que tinha, você viu isso aí também. tinha 8 meses, desde quando começou o projeto do Vini no Adelar, e até hoje, né, eu não fechei nenhum mês no Red. Pois é, e assim, eu também, e faz mais de 5 anos que eu não fecho um mês no Red. Mas, tipo, isso tem uma explicação, porque meu trade foi moldado para isso, entendeu? Para que eu não oscilasse tanto. E, cara, eu ainda te falo, para eu fechar um mês no Red hoje, só se acontecer é uma coisa muito, tragédia. um apocalipse, alguma Mas não coisa. é impossível, né? Lógico Pode que pode acontecer, cara. mas... Pode acontecer, mas as coisas têm que acontecerem muito ruim. Sei lá, é como eu falei, é muito difícil. É porque Mas, às vezes quem tá chegando agora, né, pode ver o vídeo assim, ver, os caras não fecham em Red, é aqui mesmo que eu vou, e tal, e o cara acaba se cara, perdendo, né? Mas é que tem que colocar isso na balança também. Veja quanto tempo faz que o Will tá no mercado, né? 2014, 2021. Então, É. tem que analisar isso aí, né? os caras vendem uma ideia que é completamente... não faz parte da realidade de quem é trader. Porque durante muito tempo eu ouvi isso e fiquei calado porque, enfim, tinha que engolir isso. De que se você fizesse 10% ao mês, estava ok. Cara, isso aqui não é investimento, pô. Tu não tá na XP e nem na Clear, tu não tá na bolsa, tu não tá investindo. Trade não é investimento, pô. Até porque tu não pode usar o dinheiro que tu quer. Se eu pudesse usar o dinheiro que eu quisesse, eu não usava stake de 500. E nem vocês usavam a stake que vocês têm. A gente tem um sério problema que se chama liquidez. Que a gente não pode usar o dinheiro que a gente quer. Então a gente tem que fazer pouco com muito. Então o cara vem me dizer que fazer 10% ao mês é aceitável? Não é, velho. Fazer 10% ao mês, tu tá fazendo tudo errado. Se tu vem fazendo 10, 20, 30% ao mês, muda a forma que tu trabalha urgentemente, porque tá tudo errado. Então, Will, você explica pra gente, você deu falou uma coisa um pouco polêmica aí, que o 10% seria pouco, o cara tem que rever os conceitos dele e ver a forma de trabalho. Qual que é a forma ideal que você julga ideal para conseguir extrair bastante dinheiro do mercado? Cara, é muito relativo isso aí, como eu falei. Não é que depende muito da forma que o cara trabalha, entendeu? Mas, por exemplo,
digamos que, qual o valor justificável para tu, que tu acha que seria bom para tu ganhar na Betfair, entendeu? Deixa eu compartilhar um pouco do meu pensamento. Vamos lá, hoje a gente faz uma atividade que é completamente questionável, porque se tu chega para alguém e fala que tu é apostador, qual a credibilidade que tu passa? Né? Pouquíssimo. Então, tu já tem uma atividade que é questionável. Tu não faz parte, digamos assim, que da... Por exemplo, eu tenho amigos, eu paro para sentar com eles, eu preciso de um serviço de um que é contador, eu preciso do serviço de outro que é advogado. Quem é que vai precisar do meu serviço? Ninguém liga para mim dizendo que está precisando de uma equipe. Quem é que vai ganhar hoje? Flamengo ou Chapecoense? Cara, para a sociedade tu é nulo. Tu não serve para nada. Então, isso aqui tem que te dar resultado. Entendeu? Eu jamais estaria aqui se isso não pagasse bem, porque não faz sentido nenhum. Tu tá fazendo trade se isso aqui não te dá bons rendimentos. Aí, o que é bons rendimentos? Para um é 1K por mês, para outro é 2K, para outro é 5, para outro é 10, para outro é 15. Isso aí, cada um sabe onde o calo aperta e de onde veio. Então vamos lá, digamos que o valor mais justificativo que justifique tu ter essa atividade do trade seja 1K dólar por mês. Para tu fazer isso, tu teria que ter quanto? 10K na Betfair? Para tu fazer 10% disso? Eu não conheço ninguém que tem 10K na Betfair. Eu conheço amigo que faz muito mais dinheiro do que isso, que tem lá 5K na Betfair. Então, depende muito da forma que você trabalha, entendeu? É lógico que tem caras que se expõem mais no mercado e lá tem que ter mais dinheiro porque trabalham com mais dinheiro no mercado e estão mais, digamos assim, que à mercê da oscilação. E tem caras como eu que trabalham fazendo scalp e que precisam de ter lá um stake de 500, de 1K, e com essas stakes eles fazem Hoje você, muito mais hoje você do que na divide. banca. Hoje você divide. Você falou que você trabalha com 5K na Betfair. Como que você divide isso na hora de entrar no mercado? Cara, eu não divido nada. Eu tenho 5K lá. Eu tenho 5K lá, que é o valor que eu preciso para trabalhar. Eu não consigo trabalhar com mais do que 500, porque com 500 eu já fico atolado em muito mercado. Atolado que eu falo, eu não consigo fechar. É porque ele trabalha muito com scalp, né? Eu trabalho fazendo scalp. Muitas vezes eu tô com 500, às vezes, como eu falei aqui no jogo do Náutico, me pegam mais do que uma, duas, três stakes e eu me enrolo com aquele dinheiro muitas vezes para fechar. E, enfim. Então, o 500 foi um valor que eu encontrei que eu me sinto confortável de trabalhar com ele. E pronto. Às vezes eu tô lá com 2K no mercado, o mercado fecha, não abre, eu tomo um gol e é um head de 1.800. E eu não vou lá na Betfair fazer um novo aporte. Eu continuo trabalhando com aquele dinheiro. Daqui a pouco tá 5 mil lá de novo. Daqui a pouco tá 5.500, eu vendo os 500 e tô lá com 5 mil de novo. Então eu trabalho assim, como eu sempre trabalhei. Eu postei lá no meu Instagram, tá lá um vídeo que eu postei sei lá, de um jogo que eu fiz há uns 4 anos atrás. Eu tinha uma banca de 700k e trabalhava com stake de 250 e eu já vivia do trade naquela época. Então, cara, não adianta tu... Cara, se for pra tu ter medo, tu não vem pra cá, porque trade não é lugar de quem tem medo. Entendeu? Trade não é lugar que tem medo, vai fazer um concurso ou arruma um emprego. Infelizmente é assim, cara. Aqui tu tem que ter coragem para tu tomar as decisões. Will, mas se acontecer de tu perder a banca de 5K? Mano, eu já tô nisso aqui há 7 anos. Se eu perder a banca de 5K, amanhã vai ter outra banca lá de 5K. Entendeu? Eu não sou nenhuma criança também. Eu tô aqui, eu já sei muito bem o que eu tô fazendo, entendeu? Boa. Mas, Will, só pra contextualizar, né? Você diz, tipo, não fazer 10% ou 20% sobre o valor que você tem na Betfair, né? Não, eu falo sobre o valor da banca, entendeu? Porque para tu fazer 1K, digamos assim, todo mundo quer fazer 1K por mês. A galera tem meio que esse mito, eu quero fazer 1K.
Ah, então para tu fazer um cara, tu tinha que ter uma banca de quanto? De 10k? 52 mil reais na Betfair? Qual a necessidade disso? Qual o sentido disso, de tu ter uma banca de 50 e poucos mil reais na Betfair? Entendi. Pelo menos da forma que eu trabalho, e que até que eu acho que vocês trabalham também. Eu trabalho com 5 stakes na Betfair. Eu também. Pois é. Hoje Eu eu tô acho com que- 9, né? A gente tá no dia 13. Dessas 5 que eu iniciei o mês, eu tô com 9 stakes. Eu já fiz 4 stakes, né? Do que eu defino como stake. Pois é, agora me explica. Se tu já fez esse tanto de stake por mês, quanto por cento é da tua banca e de onde vem essa história que 10% é aceitável? Me diz agora tu. É porque eu acho que isso vai criando-se um monte de mitos, né? As pessoas vão trazendo esse monte de história e fica virando uma regra. Ah, sua stake tem que ser de não sei quantos por cento. Ah, mas isso tem que ser assim ou tem que ser assado. Eu acho que pode até fazer sentido para quem está iniciando, naquela questão de você não perder tanto dinheiro, porque o natural quando você começa é você perder mais do que ganhar. Depois as coisas, conforme o seu conhecimento, elas vão se equilibrando, e depois você começa a ganhar mais do que perder. Então eu acho que emocionalmente pode até fazer sentido para a pessoa não perder mais. Mas depois que você já é consistente, que você já sabe o que está fazendo, eu acho que, pelo menos eu não vejo nenhum sentido, sim, esse mês eu fiz não sei quantos por cento da minha banca. É como ele falou, eu não estou falando aqui com pessoas que fizeram cadastro na Betfair antes. Embora algumas pessoas que vão assistir isso aqui estão nesse status. Eu estou falando um modo de operação de uma pessoa que já sabe o que está fazendo na Betfair há um bom Profissional. tempo. Cara, se tu fez o cadastro na Betfair e tu tá aprendendo, se tu fizer algum dinheiro lá, já tá ótimo para tu. Quem dirá os 10% todo mês, Sim. entendeu? Eu não tô falando para você que fez o cadastro na Betfair ontem que tá aprendendo como é que isso funciona. Eu tô falando de mim e de tantas outras pessoas que eu conheço que têm esse mesmo princípio, de que não faz sentido nenhum, não funciona assim na Betfair. Eu acho que esses caras que compartilham conteúdo, eles estão sendo prudentes, e tá ok, tá certo, quando eles usam esse discurso. Mas chega um momento que tu tem que virar a chave. Se tu quiser tirar dinheiro de verdade disso aqui. Tu tem que virar a chave e meio que esquecer o que esses caras falam. Esses caras falam muita coisa, digamos assim, com cautela para quem está começando. Para os caras não chegar aqui achando que o cara realmente, se o cara for me ouvir, tá lascado. Eles têm que ouvir esses caras mesmo, que já estão acostumados a lidar com esse tipo de pessoas que estão começando, que estão dando os primeiros passos na Betfair. Mas a verdade é vai chegar um momento em que, se tu não esquecer tudo que esses caras falaram, tu não vai, digamos que assim, engrenar nisso aqui. Porque eles engessam tua cabeça de uma forma que tu tem que se desprender disso para tu realmente tirar dinheiro da Betfair. Boa. Você trabalha, como você já tinha dito antes, né? Mais não, né? Fazendo scalps no mercado, no match odds ali no mercado de gols. E depois que voltou essa pandemia, muita gente falou que o mercado realmente mudou. Você sentiu essa mudança no mercado? Cara, eu senti a mudança mais no futebol do que no mercado. O mercado ele muda e ele sempre mudou. Tem coisas que eu fazia há 4 anos atrás que não dá para fazer mais hoje. Sinceramente, tem coisas que eu fazia quando eu comecei que era meio que tirar doce de criança. Hoje não, hoje os caras já cresceram, as crianças cresceram. As crianças cresceram e tão forte, tão inteligente. Então não dá mais para tu dar uma tapa neles e tomar o doce. Agora tu meio tem que ir pra mão. Então o mercado mudou e eu tô mudando junto com o mercado. Não tem como fugir disso. Mas depois da pandemia eu percebi que o futebol mudou um pouco. Antes tu meio que ia entendendo ali o momento, como eu trabalho buscando gol,
Antes tu meio ia entender no momento em que a equipe pegava no jogo e a torcida ia junto e o time inflamava, tu entrava e tava lá o gol. Hoje não, parece que o jogo tá mais um jogo de xadrez, muito poucos gols no jogo Jogo e muito tático, né? muito tático, tu não tem mais aquele lance da torcida inflamar e tudo. Mas, cara, tô fazendo trade na mesma e não senti diferença nos meus resultados. Senti sim algumas dificuldades de pegar alguns gols, os gols mesmo que estão saindo assim do nada. Aleatória. Mas é isso. Daí tu muda um pouco tua forma de trabalho, tenta trabalhar mais a oscilação do mercado em vez de estar atrás de gol. E é isso. Will, eu tenho uma pergunta tanto relacionada à porcentagem, questão de stake, enfim. Hoje você trabalha com uma stake fixa, basicamente, né? Só se, por exemplo, igual você falou ali, às vezes me pegam 2, 3 no mercado que tem uma dificuldade. Mas ali é a stake de US$ 500 daí. Cara, eu tenho 5 mil de banca. Sim. Esse 5 mil é o dinheiro que eu tô disposto a perder. Ah, mas tu tá disposto a arriscar ele quase sempre? Não, eu não tô, porque daí eu vou ter que ir atrás de dinheiro, vou ter que falar com o doleiro, vou ter, enfim. Ninguém quer passar por esse. Embora eu também nunca precisei de fazer isso. Mas eu tenho lá essa banca. É o que eu estou disposto a perder. Se eu perder aquele dinheiro, eu não vou, digamos assim, ficar sem dormir hoje à noite. Mas eu evito arriscar ele ao máximo, entendeu? Uhum. Cara, eu trabalho com stake lá selecionado de 500, mas muitas vezes eu tô lá com duas e às vezes até com três, entendeu? Mas a minha stake é de 500. Se eu pegar um gol com 500, tá ok, eu fico feliz. Se eu pegar com duas, daí eu já fico duas Mais vezes. feliz. Se eu pegar com 300, já fica, pô, não consegui botar tudo e tal. Não deu Mas, bom. mas é assim, não tenho assim engessado. Eu tô lá com a stake de 1000. Se pegar 1400 eu já vou ficar aperreado porque aquilo não. Eu vou, entendeu? Eu não tenho uma stake, digamos assim. É aquilo, é os 500. Não é 500 é o que está selecionado, é o que eu estou habituado a me movimentar no mercado com aquele dinheiro. Mas se eventualmente eu tiver com mais dinheiro e tiver liquidez no mercado para eu, o que, por exemplo, que não aconteceu no jogo do Náutico, se eu quisesse fechar aquilo ali, não ia ter dinheiro para eu fechar, é complicado, daí eu já fico um pouco mais em pânico. Eita, eu tenho que fechar isso aqui, porque se eu quiser fechar depois eu não vou conseguir. Mas se eu estiver trabalhando, digamos, na Eurocopa, eu não vou ter esse problema. Sim. Entendeu? Então, se eu eventualmente entrar com mais dinheiro, eu não vou me desesperar para fechar aquilo ali. Aham. Boa. E também outra coisa que eu tenho em questão também é stake, essas coisas, igual até no começo ali do programa, né, em off ali, que falaram, a gente falou sobre a questão de 15 stakes no mês, né, que é impossível fazer, ou é possível, é fácil, alguma coisa assim. Pra você, qual que é a tua média hoje que você faz de stake, qual que foi teu máximo, qual que foi teu mínimo ali? A gente fala de renda variável, né, mas acho que dá pra ter uma base em questão a média, né? Cara, vamos lá. Como eu falei para vocês, quando eu entrei na Betfair, eu pensei, cara, isso aqui tem que pagar bem. Se isso aqui pagar pouco, não vai servir para mim por causa dos motivos que eu falei para vocês agora há pouco. Porque a gente não faz parte da sociedade, então isso aqui tem que pagar. Que justifique tu ter isso como profissão. Então, chegou uma época da minha vida em que eu queria acelerar demais os meus resultados, entendeu? Eu queria ganhar dinheiro mesmo, de verdade. E aquilo começou a me fazer mal. Cara, tinha que pegar os gols todos, tinha que estar sempre, tinha que isso e aquilo. E um amigo meu falou o seguinte: cara, tu tem que aceitar o que a Betfair tem para te dar. E só me falou isso. Eu tava meio nervoso na época, né? Chateado porque não tinha pego um gol. Aí ele soltou essa: tu tem que aceitar o que a Betfair tem para te dar. E como ele é um cara que eu respeito demais, é o melhor trade que eu conheço, é esse cara que tá comigo, trabalha comigo há um bom tempo. Aí ele me falou isso, né? E eu fiquei pensando nisso, no que ele tinha falado. Realmente, cara, tem que aceitar o que a Betfair tem pra me dar, porque não adianta também eu ficar nessa pilha de querer estar sempre fazendo muita grana. Aí eu parei de fazer os meus relatórios. Eu simplesmente sentava na frente do computador, fazia o que tinha que ser feito, pouco me importava quanto eu ia fazer no final do mês. Porque eu sabia que eu fazia muito mais dinheiro do que eu precisava para sobreviver já naquela altura. Entendeu?
Então o que viesse a mais era, digamos assim, era lucro. Então eu sentava na frente do computador e trabalhava. No final do mês eu tirava quanto eu precisava, enfim, e o resto, enfim. Aí passei fazendo isso durante muito tempo. E foi a época em que eu mais evoluí. Foi quando eu me desprendi do resultado mensal. Porque eu só sentava na frente do computador e fazia o que tinha que ser feito. Porque imagina, se tu, a minha meta é fazer X por mês. Então quer dizer que naquele dia o gol vai sair naquela hora porque tu tem a meta para bater. Metas no trade não faz sentido nenhum. A tua meta tem que estar consigo mesmo e com o teu comprometimento. De cara, esse mês eu vou dar o meu melhor. Pronto. Se o teu melhor for tantos stakes, tá ok. Se não for, aceito o que a Betfair tem para te dar. Que foi o conselho que meu amigo me deu. E quando eu parei de fazer os meus relatórios, foi quando eu evoluí mais no trade. Aí eu tinha um amigo, que ele fazia parte de outro grupo de trade esportivo, que o cara compartilhou os resultados dele no mês. E no mês ele fazia 50, 70, 60%. E meio que rolou um comentário na comunidade. Pô, o cara vem bem, o cara vem fazendo 40, 50, 60 por mês. Aí eu vi aquilo e disse, cara, eu acho que tem muito tempo que eu não faço menos do que 100% da minha stake. E nem por isso eu me sinto imbatível, tá ligado? Aí fui falar isso pra esse meu amigo. Ele, ei, cara, tu viu lá fulano, já vem um bom tempo fazendo 60, eu vivi, cara, bom, não sei o quê. Cara, mas eu fui dar uma olhada nos meus resultados, que lembra, eu não fazia minha gestão de banco, assim, eu não chegava no final do mês e via quanto é que eu tinha ganho, eu só aceitava o que a Betfair tinha pra me dar. Fiz o dos últimos 3 meses, que era quanto a Betfair tinha disponível lá. E nem planilha de gestão de banco eu tinha, sabia nem qual eu usar. Peguei, manda a planilha lá pro meu e-mail que eu vou fazer o do meu. O mês que tinha dado menos tinha sido 95% da banca. O mês que tinha dado menos. Aí eu mandei, falei para ele, Carlos, o nome dele. O mês que deu menos foi 95% da banca. Ele falou, pô, cara, não sei o que tal. Pegou o print e mandou pro grupo. Outra vez eu saí como um mentiroso da história. Então assim, cara, eu não sei. Porque se eu chegar para os meus amigos de TS e pedir esse mesmo tipo de informação a eles, eles vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Então, pô, o que é que tem lá no grupo que nos outros tá errado? Agora mesmo o Dani falou que fez não sei quantos stakes. Então o que tá errado é a gente? Ou os caras que estão passando a informação das porcentagens? Que 10% ao mês tá ok. Porque para mim não tá. Se eu fizer 10% ao mês, eu vou passar dificuldade. Boa. É que tem essa questão mesmo, vamos supor, que você, a sua banca vamos supor, é de 5 mil que tem lá, né, na Betfair. Aí você usa a sua stake de 500. Aí às vezes você entra com 2, 3, aí vai tipo 1.500. Aí o cara que tem uma banca, vamos supor, de a mesma banca que você, de 5 mil, o cara usa uma stake de 100, de 50, tipo, para usar aquela gestão, né, de 2, 5%. Aí o cara não vai conseguir esses resultados mesmo da banca dele, os mesmos resultados que você, né? Porque ele não está disposto a investir também o mesmo tanto que você. Ele não está disposto ou ele não sabe o que está fazendo? Porque, tipo assim, o cara tem um stake, pode ser que o cara faça o cadastro na Betfair hoje e tem uma banca de 10k, o que é que impede? Tem jeito com dinheiro por aí. Não faz sentido, entendeu? A banca não quer dizer nada. Agora, então, vamos lá. Tu sabe o que é que tu tá fazendo na Betfair? Porque não faz sentido tu ter uma banca lá de 5k. Se tu souber o que tu tá fazendo, tu usar um stake de 100. Daqui que tu quebre tua banca, tu tem que fazer o quê? Então, enfim, não faz sentido. É como eu tô falando. Se o cara tá começando agora, sabe o que é que ele faz? Ele abre os maiores canais do YouTube e ouve tudo que aqueles caras estão dizendo. Que lá tá tudo certo. Tu faz daquele mesmo jeito, de 10%, toma cuidado. Porque o lance é tu se manter o máximo de tempo no jogo para aprender. Para tu aprender, para que aquela banca dê
ter o suporte até tu entender como a coisa funciona. Mas, se tu tá batendo a cabeça já faz um tempo, e tu tá precisando virar de chave, tu é aquele cara que já tá querendo sair do trabalho, sente que já consegue fazer isso, falta só um empurrãozinho tomar a decisão, aí tu ouve tudo que eu tô falando, que daí tá certo. A minha pergunta vem em cima disso, Will, agora. Você deu a deixa para minha pergunta aqui. Baseado em escutar você acabou de dizer, o que você tem para dizer para esse cara aí, esse que chegou aqui, cara, e ele tá ali patinando, ele já sabe, já tem uma base, mas ele quer tirar dinheiro de verdade daqui de dentro. Ele quer viver disso. Você já, pelo relato que você deu aqui, já fica mais do que provado que você vive disso, é possível. É muito legal falar contigo, porque a gente sente muito a verdade no que você fala, até nos seus stories, nos vídeos que eu assisti já, você passa muito isso. Então fala tanto pra gente como pra quem tá assistindo, quais são as dicas que você pode dar pro cara, ir com o pé na porta igual você vai e tirar dinheiro de verdade daqui? Quando o cara inicia no treino esportivo, todos eles seguem o mesmo caminho. Assiste o curso, que tem disponível, gratuito, lá no YouTube, vem para o mercado, começa a seguir os principais canais, porque esses caras fazem muito bem feito esse trabalho. Não adianta chegar aqui e querer falar mal de algum cara desse, porque esses caras é que dão liquidez ao mercado. Então, a questão de divulgar o trade, esses caras fazem muito bem, entendeu? E eu acho que nem eu saberia fazer isso e nem vocês. Os caras são profissionais disso. Eu não sou profissional disso, eu sou profissional do trade. É a única coisa que eu sei fazer bem feito na minha vida. Então, eu seria injusto se eu quisesse falar mal de algum deles. Mas o que é que acontece? Como eu falei, eles entregam um conteúdo muito bem feito e engessado para quem está começando. Aí o cara começa a dar os primeiros passos no trading. Se ele não desprender daquilo que ele aprendeu, é improvável que ele consiga deslanchar nisso aqui. Porque ele vem com ensinamentos que não servem mais para ele. Servia lá atrás, agora não serve mais. Entendeu? Agora ele tem que... Cara, o que é que eu poderia dar uma dica para esse cara que tá, assim, prestes a virar chave e fazer grana para largar tudo e viver do trade? Cara, vamos lá. Eu vou... Isso vai de encontro com o que eu falei lá no início do lance que eu meio que me fechei durante vários anos e só fazia trade e não falava sobre trade com ninguém. Digamos que tu quer chegar num lugar que tu nunca foi, e o nome daquele lugar se chama consistência. Cada esquina que tu passa, tem alguém dizendo que aquele lugar é em um lugar diferente. Tu passou na esquina, o cara, não, pô, não é ali não, é dobrando a esquerda e na direita. Na próxima esquina que tu chega, o cara, não, cara, é aqui reto, que eu tinha na frente, tu dobra a direita. Quando é que tu vai chegar lá nesse lugar chamado consistências? Se muitos desses caras que estão te dando o caminho sequer foram lá um dia. Fica difícil, né? Então, cara, o trade é tu e tuas experiências. Ponto. Tu vai ter que chegar na frente do computador, vai ter que fazer trade e ter que refletir sobre o que tu fez e dali tu tirar a tua forma de trabalho e as tuas experiências. Porque se tu for parar em cada esquina para ouvir o que estão te falando, tu nunca vai chegar no destino que tu pretende. Entendeu? Então, cada um vai passar a sua experiência, né? E não vai servir pro cara. A sua experiência que está carregada muitas vezes de experiências negativas. Porque uma coisa que vende muito é tu chegar aqui no computador e falar, trade é difícil, tu acha que tu vai ficar rico fazendo trade, tu tá muito enganado. Isso é a experiência dele, meu irmão. Não é minha, nem do Danny, nem do Breno, nem do Maquito. É desse cara que tá falando. Então como é que eu vou moldar a minha forma de trabalho baseada em experiências que não são minhas?
Então eu tenho que viver, meu irmão. Eu tenho que viver, eu tenho que. Só existe um jeito de aprender qualquer coisa na vida, é errando. E errar aqui no trade custa caro, custa dinheiro. E muitas pessoas não estão dispostas a tomar as porradas necessárias para pagar esse preço. Mas a pergunta foi em relação ao cara que tá ali já para virar a chave. A resposta que eu dou é a seguinte, cara: foca nas tuas experiências e no que tu tá fazendo no dia a dia, entendeu? E daquilo ali molda a tua forma de trabalho para tu virar a chave. Boa, boa demais. Boa! O Will lançou agora, não sei se ele lançou agora ou a gente só foi conhecer agora, né? O Discord lá do rádio, né? Pra galera trabalhar junto lá no rádio, quem tiver disponibilidade de colocar lá algum jogo no, que tá transmitindo na sua cidade do rádio para facilitar o trabalho pra galera. Você ainda utiliza muito do rádio, Will, pra trabalhar? Cara, o rádio, eu vivo do trade hoje por causa do rádio. Se não fosse o rádio, eu acho que não tinha dado certo, entendeu? Porque era assim, tu tava fazendo o jogo, aí o cara fazia uma falta dura, o repórter de beira de campo dizia: ele já tem amarelo. Tu clicava no mouse como quem tá querendo acertar um headshot no cara e dali tu fazia o mês. Era assim em 2014, entendeu? Então eu devo muito ao rádio. Como o lance de não conseguir tirar a atenção do mercado, eu não consegui me desprender da rádio. E o lance da rádio é engraçado, porque era difícil conseguir as rádios, porque imagina, eu moro aqui em João Pessoa, por incrível que pareça, não me pergunte, o rádio do Rio de Janeiro chega aqui sem delay. Então, então eu comprei um rádio Alvine do Clube da Poste e uso ele até hoje para fazer os jogos do Rio. Sendo que só os jogos do Rio não era suficiente, eu precisava dos jogos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, enfim. Então eu comecei a fazer amizade com alguns caras que compartilhavam essas rádios para mim e eu compartilhava do Rio. E assim, mas cara, no trade é interessante porque a rotatividade é muito grande. Então, você conhecia um cara, o cara estava focado ali no trade e amanhã o cara já fui trabalhar com meu pai. Uhum. Aí já não estava mais na jogada, tu tinha que ir atrás de outro. Até que um dia eu falando com um amigo meu, ele disse: "Ó, cara, tem um tal de eu precisava das rádios, né? Eu só tinha rádio de São Paulo que um amigo que compartilhava e eu aqui é do Rio. Aí o cara fez: olha, tem um cara lá no clube que tá compartilhando as rádios. E lá tem rádio, meu irmão, de tudo que é canto. Até do Cuiabá tem rádio. Eu disse: cara, não acredito que tem, velho. Eu era o maníaco da rádio. Eu fui lá tentar fazer amizade com ele, né? Então comecei a falar com ele. Aí eu disse: meu irmão, tem como tu me colocar lá no lance das rádios? Não, é só pra quem é aluno do clube. Só pra quem é aluno do clube que tem acesso às rádios. Puta merda, eu não sou aluno do clube. Eu disse: meu irmão, quanto é que custa o curso do clube? O cara, 500 e pouco. Eu disse: vou querer, manda o link. Só pelas rádios. E não me arrependo. Talvez Caraca. tenha sido uma das melhores decisões que eu tomei até hoje. Por quê? Quando eu abri o curso lá do clube, tinha as aulas lá. Eu sinceramente vim assistir essas aulas 3 meses depois. Mas o clube me deu uma coisa que naquele momento eu estava precisando, que era uma tribo, entendeu? Boa. Que eu não tinha. E eu tinha amigos, um aqui e outro ali. E como eu falei, a rotatividade era muito grande. Quando eu cheguei lá, não, tinha uma turma que estava muito bem organizada pelo Vini, tinha todas as rádios, que aquilo ali era meu parquinho de diversões, e tinha uma galera que estava na mesma pegada que eu. Inclusive, eu queria mandar um abraço para quem é daquela época que está assistindo essa entrevista agora. Boa. Que ali eu fiz muitos amigos e dali em diante foi onde eu assim evoluí. Aí tem um fato engraçado. Como tudo na vida tem um lance da troca, né? Lá nessa comunidade que tinha das rádios, logo se perdeu. Porque um compartilhava a rádio do Rio Grande do Sul
e o outro queria fazer, e o mesmo cara que compartilhou a rádio do Rio Grande do Sul queria fazer o jogo de São Paulo, que era logo depois. Mas o cara de São Paulo não poderia compartilhar a rádio porque ia para um casamento. Aí o cara do Rio Grande do Sul se sentia injustiçado porque não passou aquela rádio. Cara, depois de uns 6 a 7 meses o negócio foi abaixo. Aí eu fiquei sem chão de novo, porque eu precisava das rádios para fazer trade. Eu disse, cara, já sei, eu vou montar um lance das rádios. Foi onde eu montei a rádio trading. Boa. Eu conhecia todos os caras ali das rádios e só fiz reunir eles, organizei tudo e tá lá, rádio trade, tá as rádios todas aqui organizadas. Cara, mas daí foi... O lance das rádios foi ok, funcionou tudo perfeitamente, mas tem um asterisco nisso aí. Eu nunca evoluí tanto no trading por causa... Eu não imaginei que eu poderia evoluir tanto no trade por causa do lance das rádios. Por quê? Eu era o cara que tinha as rádios e percebia dos feeds, quando ninguém sabia nem o que era isso. Eu entendia só. Aí começou a chegar pessoas para mim que eu nunca imaginei, como o Pedro, por exemplo, que eu entrevistei ele. Como outros caras que eu só conhecia por entrevista, começaram a me procurar, porque eu era o cara que tinha as rádios naquela época, e rádio era dinheiro, entendeu? Por causa dessas situações que eu falei para vocês agora há pouco. Aí comecei a conversar com muita gente que sabia muito do trade, velho. E eu virava a noite falando sobre trade com os caras me ensinavam algumas coisas, alguns macetes, porque eu tinha algo para dar em troca. O trade meio que funciona assim, se você tem algo para dar em troca, as pessoas querem se aproximar de você, enfim, não tem como fugir disso. A vida é assim. E, cara, eu conheci muita gente louca. Eu conheci um cara que ele fez, cara, ó, se você conseguir tal raid para mim, eu lhe disponibilizo o meu TeamSpeak. E lá você vai gostar disso. Por quê? O que é que tem no seu TeamSpeak? Ele fez, eu vou deixar você ficar lá durante 1 hora. Aí me passou o TeamSpeak dele, eu entrei. Cara, o TeamSpeak dele simplesmente tinha rádio de todo lugar do mundo. Nossa. Cara, tu tem noção que é tu entrar no TeamSpeak e ter lá uma rádio da França, uma rádio da Alemanha, uma rádio do Chile, uma rádio do Rio de Janeiro? Eu fiz, cara, como é É que aqui que eu quero morar. como é que tu consegue essas rádios? Aí ele, cara, como é que tu consegue as tuas? Não, eu negocio com os caras, ele fez, eu pago por elas. Os caras, tu paga por essas rádios? Pago. Ele fez, por que tu acha que não vale a pena? Eu disse, cara, eu acho que vale, mas porra, tu paga por... Ele, quer, velho, é o seguinte, se você quiser, você pode ficar vindo aqui, entendeu? Ficar usando isso aqui também, porque isso aqui é só pra mim. E eu fui conhecendo muita gente como essa, que eu conheci. E é engraçado que a gente acha que, até usar aqui, o que você acha dos tubarões? Cara, os caras que estão no YouTube, a gente aqui, os caras que parecem ser as autoridades, a gente é os peixes pequenos. Entendeu? Tem muita gente maluca que tá escondida Escondida. no submundo aí que a gente nunca ouviu falar delas. E gente que sabe muito bem o que fazer na E os caras só querem ganhar o dinheirinho deles ali quietinho. Uhum. Mas pelo mercado ali você sabe, você percebe que tem muita gente gigante. Isso daí é claramente quem tem um pouquinho de conhecimento de mercado consegue ver isso. Né? Pois é, então assim, eu tive a oportunidade de conhecer muito desses caras, porque eu tinha uma moeda de troca, que era as rádios. E esses caras estavam interessados nela, entendeu? Enfim. Então, eu acho que a gente já vai chegando mais pro final. E eu acho que em toda entrevista essa pergunta precisa ser feita, que é assim, qual foi, Will, conta pra gente, qual que foi a sua maior dificuldade no trade esportivo? Cara, muita gente acha que... Não, cada um tem a sua história, como eu falei anteriormente, né? Mas pra mim, tirar dinheiro no mercado não foi, digamos assim, o bicho de 7 cabeças da coisa. Porque eu queria tanto aquilo que eu só queria saber se era possível. Se fosse possível, ok, eu ia dar um jeito de conseguir. Então, assim, ser consistente pra mim tá longe de ter sido a maior dificuldade que eu encontrei no trading.
a maior dificuldade realmente que eu encontrei no trade foi fazer com que as pessoas que estavam ao meu redor, meus amigos, minha noiva, minha mãe e as pessoas que eu amo, digamos assim, respeitassem aquela atividade que eu estava desempenhando dali para frente. Porque desde o começo eu trabalhei fazendo scalp. Então, você trabalha com dinheiro. Então, você tem que tomar milhões de decisões durante um jogo, digamos assim. Fica Sim. difícil se as pessoas que convivem naquele mesmo espaço que você não respeitam aquela sua atividade. Então, até eu fazer com que essas pessoas entendessem que aquilo dali em diante ia ser a minha profissão e que aquela atividade tinha que ser respeitada, foi a maior dificuldade que eu tive no trade esportivo. Boa, E hoje, muita gente passa por essa dificuldade. e hoje é tudo tranquilo. Todo mundo entende, respeita e. Cara, só tem uma forma de tu fazer com que as pessoas te respeitem, se tu tiver resultado. É, Enquanto não perceberem que tu não tá com problema com dinheiro, eles não vão levar muito a sério, entendeu? Mas depois que as coisas ficam mais ok, fazem até um aniversário com bolo lá com o nome Betfair. Que foi o meu aniversário, né? Fizeram lá essa boa. brincadeira, colocaram lá o bolo amarelo com o nome da Betfair. Enfim, tu tem que mostrar que tu é capaz e que as pessoas têm que acreditar em tu. Então, se eu já vi cara dizendo, ah, mano, minha noiva não me respeita, diz que isso é coisa de vagabundo e tal. Mas e daí, velho? Não é sobre ela, é sobre tu. Tu acredita que o negócio pode dar certo? Se tu acredita, mete a cara e faz, meu irmão. Tu não precisa de apoio de ninguém. É lógico que vai ser muito mais difícil se as pessoas não entenderem e te apoiarem. Mas, cara, me explica, quem é que vai te apoiar numa loucura como essa? Tu Difícil. passa a ser apostador. Poucas pessoas vão te apoiar. E se as pessoas gostam de tu, elas querem o melhor pra tu. Mas se tu acredita no que tu tá fazendo, mete a cara e faz, velho. Faz e mostra que eles estavam errados e tu tava certo. Boa, boa. Boa. Tem mais uma pergunta aí, Breno? Alguma? Cara, sabe que, assim, fiquei realmente muito impressionada, porque o Will é realmente igual o Danny falou ali, faca na caveira, né, mano? Então, assim, ele fala mesmo e é um negócio, ele já vive disso há muito tempo. E realmente, eu só queria saber basicamente do Will, se ele tem vontade de conhecer mais algum mercado da Betfair que ele acha muito top ou ainda ele não trabalha, alguma coisa assim que ele fala, não, esse mercado aqui eu acho muito top, ainda não comecei a estudar, ainda não, mas eu acho muito legal, não sei se tem algum mercado que você acha que dá pra aprofundar um pouco mais no conhecimento, alguma outra estratégia. Ou deixa eu quietinho onde que eu tô ganhando dinheiro? É, Tu não pode também, assim, quando tu tá num momento de conforto, as coisas começam a ter alguma coisa errada, né? Tu sempre tem que estar buscando evoluir. Tem um mercado que eu acho interessante, que eu gostava de aprender ele, mas eu acho bem difícil. E eu acho que todo mundo que faz scalp, quando se depara com aquele mercado, fica maluco, que é o mercado dos cavalos. E eu acho aquilo fascinante, embora eu acho muito difícil também. Já tentei mandar umas balas por lá, mas não tive êxito. Mas quando tu chega, digamos, tu é trader, tu tem que trabalhar todos os dias das 13 ali pelo Campeonato Turco até 11h30 da noite. Cara, falta tempo para tu descansar, né? É, Sábado e domingo é das 8 da manhã até 8h30 da noite, sei lá. Então, onde é que tu vive? Onde é que tu tem que saber também separar um horário para tu curtir a tua família, a tua noiva, tu tem que dar atenção a ela. Enfim, hoje quando eu começo a tentar treinar coisas novas, eu me deparo no seguinte. Eu tenho uma coisa que eu quero testar no Under. Quando eu testar isso, validar isso, eu espero fazer um vídeo, que eu acho que isso pode dar muito certo. Mas muitas vezes eu não tenho tempo, porque eu testar alguma coisa no Under quer dizer que eu estou perdendo de ganhar dinheiro no Match Odds, que é onde eu trabalho. Entendeu? Então, testar coisas novas custa um preço. né? Que não é só o preço.
de tu perder dinheiro testando aquilo. É o preço de tu deixar de ganhar dinheiro fazendo o que tu já faz há muito tempo. Então, tu meio que esbarra nisso. Então, a hora de testar tudo é quando tu tá começando. Porque depois tu vai começar a botar na balança se vale a pena tu tá andando, gastando teu tempo de descanso, teu tempo de estar no mercado para estar testando coisas novas. E você pode falar o que é isso que você gostaria de testar no Under? Cara, eu vejo o Under como um mercado em que tu tem que se expor, que vai totalmente de encontro como eu trabalho no Match Odds. Então, isso é uma das barreiras que me fazem travar nessa estratégia que eu tô tentando validar. Mas eu vejo o Under como um mercado que, se tu for trabalhar aqueles mercados só de bola parada, quando alguém partiu a perna ou alguém tá ali no chão caído, dá para tu fazer isso? Claro que dá, porque tem gente que faz isso até hoje e é lucrativo fazendo isso. Mas eu acho que a evolução desse mercado não passa por aí. A evolução desse mercado passa em tu estar dentro do mercado antes que isso aconteça. Então eu penso isso. Eu penso em testar algo do Under baseado nisso, em se expor, em estar lá no mercado quando ninguém tem interesse de estar. Show de bola. Show. Boa. Então a gente vai chegando ao final dessa entrevista aqui, galera. Agradecer aí ao Will por essa participação conosco aqui. Acho que a gente debateu vários assuntos aí, acho que agregou bastante aí para nossa comunidade. Agradecer ao Breno, ao nosso convidado aí, o menino Dene. Espero ter ele de volta com a gente aí em mais entrevistas. E, de novo, agradecer ao Will. Quer deixar algumas considerações finais aí, Will? Eu é que agradeço a oportunidade de participar aqui desse bate-papo. Eu acho que o mercado carece muito de pessoas como vocês, que trazem a realidade mesmo do que é o dia a dia do trading. E é isso. Queria agradecer mesmo. Boa. Show de bola. Eu também queria agradecer, porque eu sou um convidado, então obrigado pela oportunidade, muito legal. Achei surpreendente a história do Will aí, uma história de resiliência, de perseverança, de foco. Bacana demais, Will, essa sua história, gostei mesmo, eu já te admirava pela veracidade ali que você passa, no que você fala, e saber a sua história de perto. Eu fiquei mais impressionado ainda. Te desejo sorte na sua caminhada. Que a gente vai se encontrar por aí, se Deus quiser. Boa. E obrigado, meninos, aí pelo convite. Tamo junto. Um abraço. Eu só também queria agradecer, né, todos vocês aí por estar aqui agregando conteúdo à nossa comunidade, agregando conteúdo a mim, tudo que o Will falou. Eu também fiquei muito impressionado com a história, não sabia dessa história do Will. E, cara, queria dar os parabéns para ele também aí, quantos anos de Betfair, quantos anos já sendo lucrativo aqui, né, e ainda agregando o conteúdo da nossa comunidade. Essa entrevista realmente foi muito boa, e agradecer a todos vocês por aí, e é isso aí, tamo junto sempre aí tentando agregar conteúdo à nossa comunidade e evoluir sempre. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Vocês têm que falar isso, pô. Calma, ué. Vou deixar o bonito pra falar isso aí. Deixar o link do nosso canal no Telegram, o link do Instagram do Will, no Trade Puro, o pessoal também dele, se ele quiser deixar, vai estar tudo na descrição do vídeo, galera. Segue a gente lá no Instagram, no Telegram. Tem Telegram também, Will? Não, tenho não. Tem não. Então, o Instagram dele vai estar aqui na descrição. Você pode falar aí também, Will, qual que é? Boa. E é isso, galera. Obrigado e até a próxima.